Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre o jeito Silvio Santos de vender e engajar pessoas, né? Vamos falar um pouquinho da cultura que o Silvio Santos ele ensinou ali no Baú da Felicidade. E a gente vai falar muito sobre vendas externas, sobre field sales, né, cara? É isso aí, acho que um dos vendedores mais famosos do Brasil, hein, Lê? Silvio Exatamente. Santos é um mito, hein? Adoraria ter a oportunidade de entrevistá-lo aqui no Papo de Vendedor. Mas para falar sobre esse tema aqui, nós temos um convidado super especial, um amigo nosso, um aluno da gente aqui do Método Super Vendedores. Newton, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Poxa, eu tô bem feliz, meu nome, né? Newton Felicíssimo, né? Baú da Felicidade, Newton Felicíssimo, feliz, tudo muito ligado. Eu fiquei bem feliz com esse convite de falar de um pedaço da minha história, um pedaço bem importante, de um ícone que a gente tem, né? Uma pessoa que eu carrego para a vida, de tudo que ele ensinou, mesmo não diretamente ligado, né, a gente. Então, vai ser muito bom falar com todos aí. Eu conheço, acompanho vocês, sei que tem muita gente ouvindo e eu quero dar risada, ser feliz com vocês aqui nesse momento para ajudar e compartilhar momentos dessa história que foi bem legal e que fazem com que eu esteja onde eu estou hoje, conquistando as coisas que eu estou. Isso foi uma parte bem importante da minha vida. Então, Legal. Um bom dia para todos aí que estão ouvindo. Eu espero poder sorrir, ser feliz com vocês. Hoje eu tenho um amigo, Jorginho, que ele disse que a jornada tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa, né? E isso tem a ver com o que eu vivi na minha vida no Baú da Felicidade mesmo. Era muito feliz todos os dias. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. E pra quem não te conhece, cara, conta rapidamente pra gente quem é o Newton. Você já comentou do Baú da Felicidade, mas dá um contexto geral rapidinho pra gente. Quem é o Newton Felicíssimo? Legal. Eu sou pai, né, do Luca e do Mateu. São Legal. Os amores da minha vida. Eu tenho 47 anos, sou divorciado e hoje moro na Grande São Paulo. Sou uma pessoa que trabalha na área comercial aí há uns 28 anos e voltado para vendas diretas, vendas persuasivas, vendas através de negociação. E hoje, como era um sonho, trabalhando no B2B, né? Hoje trabalho numa indústria, na Marxel, que me dá a oportunidade de empregar o que eu aprendi nessa jornada toda aí, mas com com muito mais assertividade, porque quando a gente fala de negócios maiores, né, a gente acaba tendo uma jornada de compra maior, tem que especificar um pouco mais. Então, eu sou administrador de empresas, pós-graduado em marketing, sou practitioner em PNL. Legal. Eu gosto, sou apaixonado por pessoas, na verdade, né? Minha maior vontade, meu desejo em todo o tempo é ajudar pessoas a performar melhor. Então, o Newton é uma pessoa super feliz, felicíssimo, e de verdade, o nome me dá essa responsabilidade, né, de ser feliz desde sempre, mas eu vivo com isso. Eu costumo compartilhar com todas as pessoas que eu sou uma pessoa muito feliz. Então, eu consigo levar a felicidade para todos os lugares que eu estou, porque eu sou feliz. Muito então, esse bom. é um pouco do Newton aí. Legal, cara, seja bem-vindo. E ó, você que está nos ouvindo, nos assistindo, a gente vai falar, né, sobre a cultura Silvio Santos, a gente vai falar sobre como construir uma equipe de vendas porta a porta, uma equipe de field sales. Vamos falar das qualidades do vendedor que está no campo de batalha, que é aquela pessoa que não está no escritório, está ali no campo de batalha, está visitando clientes, está fazendo rota. A gente vai falar também sobre as qualidades de um líder, né, desse tipo de time comercial, como você pode fazer gestão, enfim, a gente tem um papo recheado aqui
para você aprender muito sobre como fazer negócios. Quando a gente fala de field sales, a gente vai olhar muito para o baú da felicidade, que é parte da história do Newton, e eu tenho certeza que você vai aprender demais com a gente. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta principal, preciso reforçar que este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Quero fazer aqui alguns convites. O primeiro deles, se você está escutando o nosso episódio no dia do lançamento, no dia 11 de setembro, saiba que amanhã, exatamente terça-feira, começa a 6ª turma do Programa de Aceleração de Super Vendedores. O treinamento em que eu e o Daniel, nós acompanhamos a turma durante 15 semanas, desenvolvendo o teu processo comercial, trazendo técnicas de vendas para você executar em cada fase do teu funil de vendas e ajustando os comportamentos para te ajudar a rodar todas essas técnicas no momento certo, contornando a objeção e partindo para o fechamento. O objetivo é que você aumente os seus resultados, aumente as suas vendas. Se faz sentido para você, vem conhecer o programa de aceleração, tem link na descrição deste podcast. Você já sabe, todo super vendedor usa CRM e nós somos patrocinados pelo RD Station CRM. Além de ser patrocinado, nós somos clientes. Desde o dia 1 do nosso negócio, nós utilizamos as soluções RD Station. RD Station Marketing, RD Station CRM e agora mais recentemente a Talos. Então já fica o meu convite para você conhecer o RD Station CRM, tem link na descrição. É a melhor forma de você fazer a gestão de todas as oportunidades de negócio que você tem e que você vai ter, porque aquele lost que acontece no meio da jornada, fica tranquilo, você pega esse cliente mais para frente. Se isso não tiver no CRM, dificilmente você vai fazer. Então, vai lá conhecer o Multivendas, que é uma funcionalidade do RD Station CRM que eu, Leandro, uso muito e já ganhei muito dinheiro usando o Multivendas. E o terceiro e último convite é para você vir assistir a palestra de Daniel Mestre no RD Summit deste ano aqui, exatamente. Nós somos convidados para, além de gravar podcast, fomos convidados para estar na trilha de vendas. O Dani vai representar os supervendedores falando sobre como estruturar uma equipe de vendas de alta performance, quais são os passos que você, empreendedor, dono do teu negócio, diretor, gestor comercial, você tem que dar para construir uma equipe comercial. E você que está nos ouvindo, quer participar do RD Summit, você tem 15% de desconto. No link da descrição desse podcast, se você clicar, já vai estar com desconto aplicado. Se você estiver navegando no site do RD Summit e for comprar o ingresso, você pode escrever Papo de Vendedor, que os 15% vão ser aplicados também. Tamo junto? Você pode comprar o ingresso para os 3 dias de evento, você pode comprar o ingresso para um único dia do evento, enfim, você pode fazer aquilo que melhor lhe conforta, mas já sabe, participe de eventos porque isso é uma oxigenação para a tua carreira, é uma forma muito bacana de você conhecer pessoas, de você se colocar no ambiente que vai te trazer muitos novos conhecimentos. Eu vou ao RD Summit desde 2016, não perco um ano, só no caso da pandemia que não rolou, mas eu sempre tô lá. Por quê? Porque eu devo muito, o meu sucesso eu devo muito a esses tipos de evento, onde eu pude conhecer pessoas, onde eu pude fazer conexões, onde eu pude aprender coisas incríveis e aplicar no meu negócio. Se funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então vai lá no linkzinho laranja de Super Vendedores e conheça o RD Summit e vem participar com a gente. Tamo junto? Agora sim, Newton, queria trazer aqui a nossa primeira pergunta, né? Você esteve imerso dentro da cultura do Silvio Santos. E aí eu queria saber como essa cultura ela interferiu nos resultados da equipe de vendas que você tinha, da equipe de vendas que você formou, né? E, cara, e que você contasse um pouquinho e contasse algumas histórias sobre como é construir uma equipe de vendas porta a porta do zero. Eu achei bem legal compartilhar esse tema, que isso aconteceu na minha história mesmo, né? De construir uma equipe, isso foi no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, a gente construiu do zero mesmo, literalmente, não tinha nem cadeira, e a gente construiu todo o escritório lá do zero. A gente e eu, no primeiro momento, e depois foi construindo o time. Mas, como você falou, a cultura, né? E isso se fazia presente com a gente, do Silvio Santos, que era o compromisso de transpirar, né? 95% de transpiração e 5% de inspiração. Então, tinha
uma força movendo todos, de que a gente podia fazer mais, né? Então isso era cultural. Você usou a melhor expressão, era cultural. A gente conseguia, dos líderes para os liderados e dos liderados para o líder, era uma troca constante de fazer mais, de se dedicar mais, de colocar um pouquinho mais de você naquele tema, naquela situação, para que acontecesse. Era muito comum da gente trabalhar 14 horas por dia, bem comum. Quando você fala de equipe porta a porta, então a gente começava todo dia de manhã, 7h30 da manhã, e voltava às vezes 11 horas da noite, 11h30 da noite, porque tinha o trajeto, né, de ir até o lugar. O Vale do Paraíba é bem grande. Então, primeiramente, essa cultura que gostaria de compartilhar com todos é isso, sabe, com vocês, é que essa transpiração era verdadeira. A gente fazia isso acontecer, de se dedicar mais do que a média, mais do que a média. A gente fazia mais. Isso vinha... Mas isso não era imposto, então? Não, sim, isso que é bem legal, era cultural, era gostoso. As pessoas entravam nesse clima, entravam nessa vibe aí, né, de fazer mais, de se dedicar mais. As pessoas que entravam já entravam nesse cenário e viviam isso e participavam disso, né, com vontade, com vontade. Essa é a melhor fala aí. E então, isso movimentava os nossos dias. E aí, quando eu fui convidado para ir para São José dos Campos, eu cuidava de representantes do estado de São Paulo e viajava o estado todo, e aí recebeu essa missão, esse desafio de abrir um escritório que já existia no passado, mas que, em virtude de alguns problemas, não ficou quase uma década sem um escritório lá. Eu abri um escritório do zero, uma sala pequena, onde a gente teve um processo de estruturação primeiro, né? Montar o escritório, e aí como contratar um time, né? Então a gente, episódios bem interessantes a gente, como não tinha uma estrutura na cidade, a gente locou uma estrutura no hotel, e nesse dia nós levamos 180 pessoas num auditório para selecionar os primeiros 10, porque uma equipe era feita de 10 pessoas, né? Então a gente tinha um chefe de equipe e 10 pessoas. Então, levamos pessoas candidatas para líder, pessoas candidatas para vendedores, e aí foi um processo dinâmico, com dinâmicas para encontrar os primeiros 10. E o legal de construir é porque você tem a oportunidade de construir do seu jeito e dentro do que as pessoas dizem que é o melhor, né? Que é o perfeito. Então você pode realmente colocar em prática tudo que você viu que deu certo em outros lugares, que você aprendeu, você consegue colocar isso dentro através de treinamento. Então a gente ficou com essa equipe 15 dias dentro de uma sala treinando, roleplay mesmo, né? De abordagem, porque a gente tinha o trabalho porta a porta e de uma venda de impacto, que é venda de carnês do baú, né? Que na época é uma venda que você tem que, primeiro, você tem que ter a empatia, né? Tem que ter aquela coisa de trazer a pessoa. Imagine, num portão a 5 metros de distância, você tem que ser capaz de trazer uma pessoa pelo teu sorriso, pela tua fala, pelo teu gesto, né? Começa por aí a estratégia comercial, né? A gente tem que ter uma astúcia aí bem forte e firme para que a pessoa venha até você e te ouça. Então a gente ficou 15 dias treinando. Você já tinha experiência em vender o baú da felicidade? Eu já estava trabalhando no baú, Leandro, há 7 anos. Então Tá. eu implementei. Na verdade, não. Eu comecei com uma pequena loja em Bragança Paulista, que era pequenininha, 3 metros quadrados, no momento que era para minha esposa, na época que a gente decidiu ser um negócio para ela. Tá. E aí a coisa foi crescendo, foi tomando um corpo. Eu deixei o meu trabalho para me tornar baú da felicidade 100% do meu tempo.
Mas, assim, só para eu entender o contexto, talvez tenha uma parte da nossa audiência que também não conheça o baú da felicidade, talvez já tenha visto na TV e tudo mais, mas de repente nunca comprou um baú da felicidade, né? Como é que funcionava a estrutura? Você era tipo um franqueado? Você era um representante? Quando você contratava o vendedor, você contratava a pessoa ou essa pessoa ela era um representante também? Como é que funcionava essa... Porque você falou assim, eu comecei com uma loja em Bragança, depois, né, eu fui para São José dos Campos para montar a filial. Dá um pouco de pano de fundo pra gente. Isso, né? Na verdade, existia um braço que era grande, né? Porque o baú da felicidade, quem não conhece, né? Quem não teve a oportunidade de conhecer, era um produto era um carnê. Tá. Um carnê físico, que ainda agora vende aí carnê. São 12 folhinhas, 12 parcelas, né, do carnê, que a pessoa pagava, concorria a prêmios, a tão sonhada casa própria, Sim. carros, prêmios e tudo mais, né? Pagando em dia, a pessoa concorria todo final de semana a casa, prêmios, e durante o dia tinha prêmios instantâneos e tal. E essa pessoa, se não ganhava, ela recebia esse valor de volta em mercadorias. Então, falando de estruturação, de planejamento de negócio, tinha uma logística de trabalho. Então, tinha representantes, e é aí que eu comecei. Eram representantes que recebiam essas pessoas para trocar o carnê por mercadorias. E essa mercadoria chegava numa caixa embalada que vinha de um centro de distribuição diretamente para esses representantes. Tá. Então, eu comecei assim. E aí, o grande desafio, como todo negócio, tem que vender, né? Então, não era só trocar, né? Trocar é maravilha, não, tem que perpetuar o negócio. E aí tem que... A sacada, a estratégia era fazer com que a pessoa viesse trocar e vendesse outro. Para a pessoa continuar o hábito de pagar o carnê. O hábito de pagar o carnê e continuar. Então, cara, era uma espécie de consórcio sem ser consórcio, né? Porque eu comprava... Eu lembro que, meu pai ele tinha telecena, ele gostava de... E era baratinho, né? Tipo, era R$15, era uma coisa mais... R$12, R$10, é isso aí. Era esse tamanho. Também, 12, R$15 há 20 anos atrás era... Acho que hoje seria o quê? Uns R$100? Não, acho que não, porque hoje ainda existe, tá 20 e poucos reais. Tá, entendi. Então ele não foi reajustando conforme a inflação, vamos colocar dessa forma. E aí, isso deu tão certo, que a gente saiu de um lugarzinho pequenininho, fomos pro centro da cidade, uma loja grande. Lá em Bragança. Lá em Bragança ainda. Colocamos uma vitrine com produtos em amostra dos produtos para eles trocarem, porque a gente começou a vender muito em Bragança. Legal. A gente era uma loja pequena e vendia mais do que lojas que eram próprias. Então, em média, 500 carnês por mês. Né? Uma loja pequenininha vendendo 500 carnês por mês, uma loja grande, tipo Jundiaí, que vendia 350, 400 carnês por mês. Caramba, né? Além das trocas. Então, foi dando muito certo. E aí, eu participei de um processo de franquia para franquear essas lojas, para ter vendedor externo, para ter pontos de vendas. Então, eu criei algumas formas, até para vender mais do que uma loja, tem que ter outras estratégias, não ia ficar esperando ali, não ia funcionar. Então, eu tinha pessoas que iam de porta em porta vender, eu tinha pontos de vendas em locais estratégicos da cidade, cidades vizinhas, e aí foi caminhando muito bem. Foi quando eu recebi o convite para abrir um escritório de vendas do baú. Funcionários, todos CLT, todos registrados, tudo devidamente organizado. E aí, saindo dessa condição de representante de uma pessoa devidamente organizada, Corsesp, contrato e tudo mais, e aí passei a ser funcionário mesmo do grupo, e aí começou essa trajetória, né? Primeiro de multiplicar esse trabalho que eu fazia em Bragança para todos os outros representantes do estado de São Paulo e de algumas regiões do Brasil, e depois o escritório de São José dos Campos, que foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Porque em 7 meses a gente saiu de ninguém para 7 equipes, 120 funcionários trabalhando no escritório depois de 7 meses, né? Montando, treinando. E esse trabalho de treinar, e aí é a execução de fato, né? Porque além do roleplay, era o trabalho de treinar no campo.
Então, muitas vezes eu ia para a rua junto, dirigindo uma Kombi. Né? Dirigindo uma Kombi, ia levar o time. Tanto que a gente tinha... eu criei os melhores, né? A seleção. Então, na hora que eu estava com o meu time completo, essas 120 pessoas, a gente tinha os melhores iam domingo comigo, um domingo do bimestre, iam comigo domingo, a gente ia vender e ia fazer um almoço gostoso, ia terminar Ia curtir depois. Ia curtir depois, tal. Então, era o dia da seleção, né? Então, existia aquela busca de ser melhor para estar junto, né? E era um dia que a gente mais vendia, né? Em média, vendia 28 carnês por dia, 28, 30 carnês por dia. Uma equipe, nesse dia a gente trazia 55. Caramba. Que eram os melhores, né? E aí tinha toda uma competição do melhor com o melhor, né? Era uma coisa muito louca. Mas espera aí que eu me perdi um pouco aqui na história. Você falou que foi para São José dos Campos para montar uma equipe, botou 180 pessoas dentro de um hotel para fazer um processo de seleção bem hardcore ali, né? Bem hardcore. Aí você comentou, falou assim, eu tinha que pegar 10 pessoas e um líder, né? Porque uma equipe era formada de 10 vendedores. Mas aí agora há pouco você falou 120. Isso. Eu me perdi. Então chegou no momento em que a tua equipe de São José dos Campos tinham 120 vendedores? Entre chefes de equipe, porque também lá atrás a gente criou um processo de trainee, né? O chefe de equipe trainee. Porque o turnover era um pouco elevado. Né? Sim. O turnover, uma venda que toma tempo de vida mesmo, né? Tô falando de uma carga horária grande, mas também porque é muito emocional, impactante. Então, tinha um turnover bem interessante. E a gente tinha um banco, né? Trabalhando junto. Tinha chefes de equipe trainees que funcionavam. Então, eu tinha 7 equipes, eu tinha 5 chefes de equipe trainee. Tá. Vendedores, eu tinha 10 por equipe, mas eu tinha vendedores a mais. Porque tinha dias que faltava vendedor. Uma equipe desse tamanho falta pessoas, né? Então, tinha uma estrutura para a equipe todos os dias saírem completas. Tá. Né? Então, aqueles que sobravam vinham fazer trabalho na região central a pé. Né? Os que tinham mais. Então, a gente tinha um time grande para manter funcionando a estrutura, o processo comercial. Então, tinha que estar funcionando a estrutura e o processo. Então, tinha 120. Então, e aí, nesse tempo... E foi histórico isso no grupo. Foi o escritório que montou uma equipe por mês. Caramba, bicho. Performando, né? Uma equipe por mês performando. Então, todo mês a gente abria um time novo, contratava um time novo e treinava junto com uma equipe, e essa equipe caminhava, apadrinhava, caminhava sozinha, apadrinhava e caminhava sozinho. Durante 7 meses a gente teve 7 equipes funcionando e performando. De vender, num mês, 25 mil carnês, sabe? Coisas assim, mega, caixas e caixas de carnê, né? Era uma coisa bem interessante, mas era um time engajado e feliz, né? Essa é a parte interessante da coisa. Trazia o baú da felicidade, a felicidade mesmo. Todos os dias feliz, porque, imagina, né? Um time que chega às 7h30 da manhã, chegou em casa ontem meia-noite, chega às 7h30 para uma reunião, que eu fazia reunião todos os dias de manhã, né? Cada dia um tema diferente, cada dia uma dinâmica diferente para que o time pudesse sair melhor. Então, tinha que ser um time feliz, né? Sim. E sem felicidade não saía de casa, né? Imagina. Tinha muita motivação, então. Tinha muita motivação, né? Muita motivação. Era uma das bases, né? Motivação mesmo. Tem muita gente que não acredita em motivação, né? Que motivação é própria. Entendo que é o motor, né? Algo nosso. Mas a gente consegue influenciar pessoas a viverem melhor, a pensarem melhor, a ficarem felizes, mais felizes, né? Então, era isso que a gente fazia. Até porque se você for vender o baú da felicidade meio triste, cara fechada, né, cara, sem um sorriso no rosto... Mas na verdade, e se você olhar, né, Leandro, para tudo,
Se a gente for... Pra tudo. Se a gente for mal, vai vender... começou perdendo, né? E no Sim. Baú da Felicidade não começou perdendo, nem começava, né? Imagina, a pessoa lá na cozinha, eu tenho que chamar ela pra vir até o portão com cara empurrada. Capaz que vem, né? Não vem nada. Não vem. Vinha. Então, foi isso, assim, um pouco da dinâmica. Agora, olhando pro vendedor, né? Você chegou a ter 120 vendedores no teu time, né, cara? Um puta timaço. Depois eu quero entender melhor como é que você cuidava dessa rotina e tudo mais. Mas assim, olhando pro vendedor, né? Na tua opinião, o que você considera como principal ou como principais qualidades de um vendedor porta a porta, de um profissional field sales? Então, o vendedor porta a porta, para mim, a primeira característica que eu entendo que tem que ser uma pessoa comprometida, né? É uma coisa que eu carrego para a vida isso, mas eu acredito que o vendedor externo, né? O vendedor porta a porta, ele tem que ser comprometido, porque ele tem mais desafios do que a maioria dos outros profissionais, né? Então ele tem o tempo, a chuva, o sol, a padaria, ele tem um monte de situações, trânsito, quem vai de carro. No nosso caso, por exemplo, na época, saía a Kombi de São José dos Campos, ia para Bananal, lá no final, perto do Rio de Janeiro. Então imagine, uma Kombi andando a 80 km por hora, demorava 2h30 para chegar, 3 horas. Então, olha o compromisso que a pessoa tem que ter com ela, né? Primeiro, com o sucesso dela, porque ela escolheu aquele trabalho. Então, o compromisso não é com a empresa, não é com o time, mas primeiro com ela, o compromisso do que ela decidiu para a vida dela, de fazer bem feito. Então, acho que o compromisso é muito importante. A resiliência é fundamental, né? Porque, poxa, eu gosto muito do exemplo da resiliência, é o bambu, né? Torto, velho, mas ele não quebra de jeito nenhum. E o vendedor externo, ele é esse, o representante externo, ele é essa pessoa. Porque tudo, ou tudo não, muitas coisas cooperam para ele não continuar, né? Para ele desistir no primeira ação, no primeiro cliente, na primeira visita, ele é impulsionado a desistir e ir embora, né? Então, a resiliência de enxergar que tem um motivo para ele estar ali, né? Seja ele, seja a família dele, seja o sucesso dele. Então, a resiliência tem que ser muito forte, bem forte. E precisa... é uma coisa que lá a gente fazia, não muito estruturado, mas que eu venho melhorando isso na minha vida, mas ele precisa buscar conhecimento. Porque parece que venda de impacto, venda porta a porta, não requer conhecimento, requer muito conhecimento. Requer conhecimento do local, conhecimento do que você está vendendo, conhecimento da região onde você está, conhecimento de estratégias comerciais, né, de ferramentas para negociar, ferramentas para fechar. Então, assim, eu acho que eu poderia ficar nessas 3 que já com certeza vai fazer com que todos os que trabalham externamente tenham um êxito, né? Então, é o comprometimento com ele, é a capacidade de se manter de pé, se manter firme e continuar estudando, né? Não pode parar. Acho que o estudo leva a gente para um lugar que a gente não vai sem ele. Tudo que você falou aí, né, Newton? A questão do comprometimento, a questão da resiliência e a questão de estudar, né, de se desenvolver, ele faz um combo aí, né? Porque você assumiu o compromisso com você mesmo, né? Do tipo, cara, isso aqui que eu preciso fazer, né? Escolhi fazer isso aqui, vou fazer isso aqui bem feito, e o negócio é cheio de desafio, né? Totalmente cheio de desafio, né? Tem gente que se arrepende na 1h30 da ida na Kombi e já fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, assim, o comprometimento, a resiliência, né, vai tomar não, a torto direito, né, cachorro, chuva, frio, sol, né, não tem facilidade para o vendedor externo, né, Newton? E aí a questão de se desenvolver é manter machado afiado, porque é tanta machadada que você dá todo dia, toda hora, que fica cego rapidinho, né, cara? Se você não tem lá uma matinal, que nem você fazia, todo dia uma matinal, para afiar um pouquinho de machado, para trazer alguma coisa nova pro cara, o desgaste
né? Porque é desgaste mesmo, né? Acho que a palavra é desgaste, né? Tanto do machado quanto da pessoa, né? Se você não vai ajudando a pessoa a se fortalecer, se firmar, a manter o machado afiado, cara, o turnover é alto, né, cara? O turnover é alto. Fica quem aprende o jogo, né? Que precisa dessas 3 coisas, né? Se você não está comprometido, você sai. Se você não tem resiliência, você sai. Se você não afia machado, você sai, né, Newton? Sim, você falou bem aí, eu gosto dessa parte que você falou do machado aí, porque o próprio machado, né, eu preciso reformar ele todo dia, né, preciso dar uma mexida, além de afiar, eu preciso fazer ele, e é isso, quando a gente busca conhecimento, e quando leva conhecimento, quando a gente compartilhava nessas reuniões matinais, era para isso, para que a pessoa ainda mais se comprometesse com ele e buscasse mais informação, porque senão não ia conseguir, né? Porque falar as mesmas coisas não vai dar outro resultado que não o de ontem, né? Que não o complicado. Então, é uma coisa, é um baita aprendizado, né? Pra gente falar diferente, pra gente agir diferente, só trazendo informações diferentes, né? Leituras, tendo o Silvio Santos como exemplo, como modelo a ser seguido ali, né? Que é um exemplo de cara que, poxa, né? Veio de camelô vendendo e chegou onde chegou, né? O exemplo de superação ali, vivo, dentro da própria cultura, como a gente estava começando, né? Não é aquela coisa de, mas eu não sei se vai dar para fazer, né? Pô, o cara que tá ali saiu da onde, né? Então, eu imagino que as pessoas se modelam no Silvio Santos até não trabalhando no baú da felicidade, né? Eu imagino que lá dentro isso seja uma coisa pulsante, né, Newton? Então, tipo, as pessoas pensam em desistir, olha pro carnezinho e fala assim, puta, o cara que inventou isso aqui veio da onde, né, Lê? Exatamente, e eu imagino também o lance do processo, né, cara, porque eu tava conversando com um amigo nosso, um cliente, aluno também do programa de aceleração, e a equipe dele é 100% field sales, ele trabalha com um produto super premium, né, e ele tava falando da dificuldade, cara, que ele tem de enxergar se as pessoas do time estão fazendo o conjunto de atividades necessárias para que uma venda aconteça. Então tem que fazer, por exemplo, de 4 a 5 ligações, aí você vai ter atividades de WhatsApp, né? Para você conseguir agendar uma demonstração do produto, para então você confirmar a demonstração do produto, para então demonstrar, e aí você faz o pitch de vendas. Quer dizer, é uma série de atividades que se você dentro do escritório, você não consegue enxergar se a galera tá fazendo, né? Como é que você fazia, Newton, para conseguir analisar o processo de vendas do time de campo, para saber se eles estavam, por exemplo... Eu imagino que você tinha tantas visitas, tantas batidas na porta, você vai ter tantas vendas. Então, como é que você fazia essa continha e como é que você fazia a galera fazer essa quantidade de visitas, cara? Bem legal. Existia, sim, o processo, né? O processo comercial. Então, um cara-chave disso era o chefe de equipe, né? Ele era o maestro lá, ele era o cara dos pratinhos, né? Ele ia no campo. Ele era o cara que dirigia a Kombi. Ele era o cara que ele era o cara que levava o time pro campo. Então tinha uma estrutura, escolhia um bairro, né? E deixava um vendedor fazendo o U da rua e o outro fazendo o U. Então pegava a quadra, vinha daqui, fazia a volta e se encontrava do outro lado. E tinha essa logística aí. Existia o trabalho. Qual era o trabalho estruturado, né? O processo comercial. Então, o vendedor saía, primeira coisa que o chefe de equipe fazia era deixar o time todo em campo. Então, ele deixava todos, e o trabalho dele era voltar no primeiro, parava a Kombi naquela rua, e ele ia com vendedores, ele fazia o trabalho junto com vendedores para entender se estava conseguindo entrar, como que estava a conversa, e era uma conversa muito pessoal, né, de sentar, tomar café, água, era super formal. Comer um bolo de laranja. Era pelo cachorro, tinha tudo. Era muito próximo, era abraço, era coisas de
muito próximo mesmo, né? Pessoa a pessoa. Caraca. E aí o trabalho dele era fazer o vendedor trabalhar. Ele tinha que bater, argumentar para entrar. Ele não podia vender no portão. Isso era a primeira máxima do negócio, né? Não era vender no portão. Ele tinha que entrar. Que seja na varanda. Não Mas pode ele vender tinha no que portão? entrar. Não, porque não vende. Não vendia. O aproveitamento No era portão eu muito não confio menor. na pessoa. Se a pessoa entra em casa, eu confio nela. Precisa entrar primeiro. Isso, ó. Essa é a sacada, né? Caraca, E aí, A bicho. primeira coisa que você precisa vender é ser convidado para entrar. primeira coisa que você precisa vender é ser convidado. Caralho, bicho. E aí, ele tem que entrar. Entrou. E aí era uma venda de meia hora. Porque e o vendedor, a gente tinha 4 cores de carnê. Você olha que não era um só, né? Você podia vender um. O desafio era vender os 4. As 4 cores do carnê dentro Como da assim casa. 4 cores? Eram valores diferentes? Não, era o mesmo valor, porém eram cores diferentes. Para ter capacidade de vender 4 na mesma casa. Só para colecionar, Ale. Não para colecionar. Entendi, cara. Puta também que tinha uma- pariu. E tinha Da uma coisa hora. de signo também, lá atrás, que o Silvio Santos fazia, e isso perpetuou, né? Então era verde, azul, amarelo e lilás, né? Eram essas cores que davam uma dimensão. Imagine, o vendedor tá com 4 cores, é escolher cor, é ficar com a cor, é vender os 4 de uma vez e tal. Tá. E, Que a e cor que aí, vai dar sorte, né? Aí Vai. entra toda a superstição e não sei o que. sim, porque é uma venda de impacto, é uma venda emotiva, e tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver com o sentimental, a emoção paira, né? Então a primeira venda era entrar na casa. Essa é a primeira, processo comercial acontecendo. A segunda, e daí lá dentro, entender o sonho da pessoa, se a casa era própria, levantamento de necessidade que vocês estruturam, né? Mas a gente tinha lá atrás, era isso, ele tem que conhecer a vida da pessoa. O que ela não conquistou ainda, que o baú podia dar a ela, né? Podia realizar o sonho. Então E ela era falava assim, eu quero trocar a geladeira, quero comprar uma batedeira, um liquidificador, o cara já montava nisso. Pô, ele olha só ia isso. com um catálogo de produtos para mostrar, ele não podia vender o produto. Mas Que ele também ela tinha que entrava entender nessa. que ela ia pagar as 12 parcelas e no final ia trocar pela batedeira. No pior cenário, ela ia trocar por um produto. Que não era o pior, porque a maioria trocava, não ganhava, né? Senão não existia o produto. Mas a pessoa comprava para ganhar alguma coisa e se não ganhasse, ela não perdia, ela recebia em produtos depois. E aí Então a ela questão investia nela mesmo, né? A Então, era um questão é sonho. apurar no que a pessoa precisa para saber quantos carnês ela precisa comprar. Porque se você Putz, comprar um só, é não isso dá para aí, comprar Daniel. micro-ondas, precisa levar 4. É isso aí, Daniel. Você vai ganhar a casa, né? Era mais ou menos essa. Só que não ganhou, você vai comprar a geladeira. 6 carnês, 8 carnês. Pô, tinha vendedor que vendia 12 numa casa. Era muito louco, né? Porra, velho. Pra pagar, porque era geladeira, era televisão, eram as coisas todas que podiam comprar. E também era uma época que não tinha cartão de crédito, né? Você não tinha uma Tinha, facilidade. mas não tão forte, né? Eu acho que o parcelamento que existia nessa época era o parcelamento da loja, né? Isso, Não isso era aí. o cartão. Não. Checão para dar. O checão era forte nessa época, né? Cheque, pode Cheque era crer. bem forte. velho. Ah, E aí o papel desse chefe, bem, era a estratégia número 1 do formato, né? Esse cara, ele tinha que acompanhar todo o time, porque tinha rua que não estava muito, o cliente ideal, né? Não tinha os clientes para compra. Ele tinha que tirar o cara dali, senão ele ia ficar o dia inteiro ali e não ia vender nada. ele Então, olhava tinha- o quê? Ele olhava as casas assim e falava assim: vamos sair daqui porque não vai dar. Não, mas é que tem vendedor, olha a sacada do cara, tem vendedor que gostava de vender para classe média alta. Porque Tá. também vendia para classe média alta. Era Sim. interessante, né? Sim. Mas vendia. Então tinha vendedor que, putz, de terno, lindo, bem alinhado, e ele gostava de vender nesses lugares. E ele fazia a meta dele com 3 casas. Porque a meta era fazer 4 carnês por dia, né? Essa era a meta. Venda de Tá. 4 carnês por dia. E depois a gente entrou com 4 carnês por dia que pagavam a segunda mensalidade, que era para confirmar, né? Então, Porque se ele parasse de pagar, não tinha nenhum tipo de. Ele só perdeu o que ele pagou. isso, exatamente. Só perdeu, pagou, perdia. A partir da terceira parcela, recebia uma fração do que pagou. Recebia 100% do que pagou 12 meses. Tá. Era essa a fala. Mas não tinha nenhum tipo de correção. Não.
Não tinha. Não tinha Tá. correção. E aí, então esse processo era uma rua, era 1 ou 2 ruas por dia, então era média 30, 40 casas para atingir a meta. Era Tá. isso. O que acontecia no decorrer então, tinha essas casas para bater, tinha que entrar dentro da residência, tinha que conversar, entender, falar sobre sonhos, sobre necessidades e aí concretizar a venda. Tá. Pô, e tinha vários episódios da pessoa querer comprar e tinha que emprestar do vizinho. Então eu emprestava o cheque do vizinho, emprestava o dinheiro do vizinho, emprestava o cartão de débito do vizinho. N histórias, assim, sabe? Bem, bem legais de compartilhar. E como eram regiões de pessoas de classe média, média baixa, são pessoas muito próximas, que uma contribui com a outra mesmo, né? A troca do açúcar, do sal, emprestava dinheiro também. Pô, o cara... Muitas vezes reunia famílias, assim, muito interessante, né? Reunia família, 3, 4 famílias e todo mundo comprava e uma só pagava, né? Para todo mundo, para depois pagar. Então, umas histórias bem interessantes de convívio ali, de sonhos mesmo, né? De sonho de casa própria, de sonho de comprar, de melhorar a vida. E era isso que eles faziam. Então, o processo comercial era esse e o chefe de equipe era o responsável de fazer a equipe performar. Então, se o cara bateu já 10 casas, não conseguiu nem entrar, ele tirava de lá, fazia o manejo do profissional, trazia um outro com outra característica. Então, tinha um trabalho de gestão de pessoas e de logística ali, desse profissional, para performar todo o time. O time tinha que performar. Então, e o controle que nós tínhamos, a gente tinha, nós líderes, né? Eu como líder do escritório como um todo, a gente tinha avaliação em loco, então eu tinha a obrigação de ir para campo uma vez por mês, pelo menos, né? De passar 1 ou 2 dias no campo, mas a gente tinha relatórios, né? Por vendedor, como estava, quantas vendas tinham, quantas parcelas estavam pagando. Então a gente começava a analisar a performance do vendedor, como ele estava vendendo, né? Que vender só a primeira não era interessante. Você pegar o dinheiro da pessoa ali para ganhar, porque deram promessas que não levariam a nenhum lugar, porque o cliente não pagava. Tá. Quando vendia o sonho de fato, quando você fazia a pessoa acreditar, e é aquela conta, né? Vou comprar geladeira ou vou comprar micro-ondas se eu não ganhar, a pessoa pagava até o final. E era isso que era o produto. Era isso que era importante fazer. Então a gente tinha essa gestão de indicadores, indicador de performance por vendedor, por time, por equipe, mas também tinha que estar junto. Tinha dias que ficava equipe A, equipe B, para a gente fazer treinamento no salão de vendas. Entendi. Para fazer uma reciclagem. Para daí a gente conseguir entender deficiência de um, trocar também, né? Sim. Isso é legal. E falando de troca agora, é legal que tinha vendedor que não estava tão bem, vendedor que estava voando. Então o chefe de equipe colocava o vendedor que não estava tão bem voando naquele dia, para eles baterem a meta junto. Para levantar o cara que não estava tão bem. Sabe? Aí no outro dia o cara já andava sozinho, já estava melhor. Mas, Newton, aprende técnica, né? Técnica de abordagem, técnica de fechamento, ele compartilhava. Bem legal. E pegando um gancho em cima desse afiar machado, de você segurar uma equipe para você poder entender o que está acontecendo no campo. Cara, a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente tá no dia a dia, a gente entende isso. E aí eu queria entender um pouquinho melhor como você motivava os teus vendedores nessas situações que não eram favoráveis à venda. Eu já entendi no teu processo, já entendi a mecânica, a equipe, ficou muito claro para mim, mas eu queria entender o seguinte, como é que o Newton, ele implementava essa motivação? Se era algo mais assim, solto, ou se existia um padrão, se existia tipos de encontro, se você já tinha tudo planejado, como é que funcionava, cara? O que é importante compartilhar aqui mesmo com vocês, e aí vai ter uma história bem legal também, que é estar junto. Essa, para mim, foi uma marca, é uma marca do Newton, né? E eu acredito que vem funcionando e funcionou bem. O time saber que tem alguém que participa. Eu não era só o cara que
que direcionava, que ordenava, o que criava os processos, mas eu participava. E aí, para exemplificar esse participava, num dia a gente estava Caraguatatuba, Litoral Norte. Conheço. Litoral Norte. Então, nesse dia eu fui com a equipe. Então, eu fui com o meu carro, parei no estacionamento na cidade e dali em diante eu andei com a equipe, né? O dia todo trabalhando com o time, entendendo as dificuldades, participando, entrando em casa junto, dividindo, vendendo, muitas vezes com um vendedor que não tinha conseguido vender. Mais um episódio, 11h30 da noite, a gente parou para se reunir, a meta era 31 carnês naquele dia, do time. A gente estava com 26 vendas às 11h30 da noite. Caraguatatuba, 11h30 da noite, eu junto com o time. Então, muitas vezes, né, pô, você é o chefe você é o gerente vai embora e o povo fica, ou vamos embora. Não, a gente como um time, eu puxei essa ação, falei, nós não vamos embora sem a meta. Poxa, eu não vim aqui para compartilhar e para dividir com vocês o meu trabalho para a gente voltar sem a meta, né? Não faz sentido. E aí a gente escolheu uma rua em Caraguatatuba às 11h30 da noite. Pra entrar na casa da galera, 11h30 da noite. 11h45 foi a primeira casa que a gente entrou. Às 11h45 a gente reuniu todo o time numa mesma rua em Caraguatatuba, 11h45 da noite. Não é um horário que as pessoas atendem os outros, inclusive, não, né? Não. Não é difícil atender de tarde, né? Exatamente, eu tava pensando nisso. Engraçado bater na sua casa 11h30 da noite, Lê. Cara, é muito louco. Aí 11h45 da noite, nós... Puta merda. Paulo era o chefe de equipe na época que eu tava junto com o time. E a gente falou, vamos em dupla, porque também é para segurança do colaborador e tal, fomos em duplas. E nós vamos fazer as 5 vendas finais aqui, nessa rua. A hora que cada venda que acontecer, sai na rua e grita para saber que falta menos, né? Era uma rua curta, muito louco, né? E aí, não tinha WhatsApp na época, Leandro. Não tinha, né? WhatsApp na época. Caraca, bicho. Não tinha. E aí, eram 00:30 e alguma coisa. Aconteceu a última venda, né? A 5ª venda. À 00:30 e alguma coisa. Não me recordo exatamente o horário. E aí, putz, assim... Puta festa. Senso eu imagino... realizado, né? Eu imagino a festa na volta, cara. Super feliz, super determinado, todo mundo bem. E aí, voltando. Eu não voltei com eles, claro, eu voltei de carro, meu carro tava lá. E a gente voltou. E no outro dia, todos estavam 7h30 no escritório. Caraca, bicho. Todos estavam 7h30. Ainda tinha que voltar, né? Então, assim, não é que meia-noite e meia tava todo mundo em casa. 00:30 todo mundo subiu na Kombi pra voltar. Subir a serra. E eles pararam em algum lugar pra comer ainda, né? Porque, lógico. Imagina, esse horário, os caras pararam no primeiro posto, comeram alguma coisa e voltaram. Os caras chegaram 2, 3 horas da manhã em casa e ele passava deixando nas casas daí, porque não tinha condução, né? Tá. E aí, no outro dia, 7h30 da manhã. A galera no... todo mundo lá. Então, essa era uma das questões, né? Estar junto. Fazer parte. Né? Exemplo. Nós somos um com o mesmo objetivo. Time mesmo, né? Sim. E aí tinha uma estruturação, né? A gente tinha o trabalho de... o que a gente falou agora. Tinha reunião matinal de informação, de treinamento e de motivação. Então, tinha temas... Desses 3 temas a gente fazia todos os dias, de segunda a sábado. Nós tínhamos isso. Tinha processo de treinamento de time, né? Tinha equipes trabalhando junto em dias, equipes no salão que não foram bem no outro dia para treinamento. Então, era um processo árduo de treinamento. Por quê? Para driblar as dificuldades que elas viriam. O não vender iria acontecer, o não conseguir iria acontecer, o não atingir meta iria acontecer, mas como a gente vocês falam muito bem que eu... reage frente a isso, né? Como que a gente reage frente a isso, O que está no nosso controle? O que a gente consegue fazer? Como é que a gente consegue melhorar? Para essa incidência, essa recorrência de maus resultados serem menores.
Então, o trabalho era de conseguir ter mais dias de bons resultados, para que a gente conseguisse bater. E era muito forte em premiação, né? A gente, como a venda de impacto, a gente tinha premiação todo dia, estourar balão, bexiga, rodar roleta, o melhor vendedor do dia ia dar uma palestra na frente, fazer brincadeira. Então tinha essa parte de descontração que era bem importante. Roleta é boa, né? O Silvio Santos, ele realmente tinha um negócio multiplicado. É. Lembra aquele peão da casa própria? A gente tinha um em cada escritório, cara. Era muito louco. A gente tinha aquilo que a gente fazia campanhas mesmo semanal para o vendedor rodar e ganhar prêmios melhores, né? O melhor vendedor rodava e ganhava prêmios melhores. Então era muito forte com premiação. Premiação legal, de meta, cara. Premiação diária, premiação semanal. Tinha um incentivo. Então, tinha o fator financeiro também na conta da motivação aí. Tinha um fator financeiro. Então, isso tudo reunido fazia uma roda em constante movimento. Sabe assim, não parava. E aí que eu aprendi lá atrás, e com o baú, meu papel, das minhas responsabilidades era fazer seleção semanalmente. Toda semana eu tinha processo seletivo. Toda semana. Existia um processo seletivo para encontrar talentos, para repor time. Então, o trabalho era, primeiro, encontrar talentos, né? Porque você encontra pessoas boas e tem que trazer. E segundo, ter pessoas para uma falta, uma baixa no time, a gente tinha que repor. Então, esses eram os princípios que a gente fazia para fazer com que fosse gostosa a jornada e conseguisse todo mundo ser feliz, levasse o ganho para sua família, né? Que legal, cara. E olha, a gente tem uma última pergunta aqui, mais relacionada à liderança. Mas antes, a gente está falando de comprometimento, Daniel Mestre. E nós temos uma meta com a nossa audiência, com a nossa comunidade, certo, meu amigo? Exatamente, né, Lê? Do primeiro semestre aí a gente bateu, caiu a barba do Leandro, todo mundo acompanhou, né? Como é que vai funcionar o segundo semestre aí, Lê? Conta pra galera. Agora a gente quer levar você lá pro nosso canal do YouTube. Nesse momento a gente tá subindo conteúdo lá. Em breve todo lançamento de podcast vai entrar no Spotify e no YouTube. Mas enquanto isso não acontece, você consegue rever os episódios antigos ali. E nós precisamos chegar a 10 mil seguidores lá no nosso canal do YouTube até o final deste ano, até ali 11 de dezembro, mais conhecido como meu aniversário. E a gente quer convidar você a ir lá no canal, tem um linkzinho aqui na descrição do podcast, e se inscrever. É gratuito e você vai ajudar essa meta a ser batida. E quando batermos a meta, Daniel Mestre vai virar um monge mestre. Ele vai raspar a cabeça na zero e vamos gravar o último podcast de 2023 desse jeito, né, Dani? É isso aí, vale lembrar que é o canal do Papo de Vendedor, não é o canal dos Super Vendedores. Esse já tá com 70 mil, 80 mil, não lembro quanto que tá. Uhum. É meu Papo de Vendedor que a gente precisa chegar aos 10 mil. Já veio gente me cobrar, viu, Lê? E aí, tô vendo aqui, tá com 70 mil, você tá com o cabelo aí ainda e não sei o quê. Eu falei, não, é outro canal, rapaz. É o canal do Papo de Vendedor. Se você estiver no YouTube, tá escutando... Cara, se você tá escutando em mais pessoas ali, tá? Reuniu tua equipe para escutar o Papo de Vendedor, já vai lá no YouTube, procura Papo de Vendedor, podcast Papo de Vendedor, e já se inscreve, faz geral se inscrever. E também, já fica o convite para você que ainda não tá inscrito aqui no Spotify. Por que eu falo aqui? Porque 90% da audiência escuta no Spotify, né? Já se inscreve. Só você clicar no nome Papo de Vendedor, arrastar lá para cima, e aí você tem o botãozinho assinar, é de grátis também, e do ladinho você consegue dar uma nota pra gente, né? Quantas estrelinhas esse podcast merece, Daniel Mestre? 5 estrelas, roda a roleta pra ver se abre uma cesta de brinde. Muito bom, é isso aí, cara. E fica o último convite para você tirar um print, né, desse podcast, né, falar que você tá ouvindo e marcar a gente lá no @supervendedores no Instagram. Eu e o Dani, a gente troca ideia com todo mundo ali. Marca o Newton também, a gente tá deixando o Instagram dele aqui na descrição, porque a gente gosta de trocar ideia com você que tá aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única. Estamos nós três aqui batendo papo
e a gente não consegue falar com você que está aí do outro lado. Então fica o convite para você poder ir lá no Instagram, @supervendedores, e trocar ideia comigo e com o Daniel Mestre. Tamo junto? E aí vem a nossa última pergunta, pessoal. Newton, o que você considera como as 3 principais qualidades de um líder que tem uma equipe de campo, tem uma equipe field sales, uma equipe porta a porta, para ele conseguir ter uma equipe de alta performance, cara, para ele engajar os colaboradores dentro do processo de vendas, para que eles usem as técnicas? Quais são as características, as qualidades que você considera, cara? Primeiro, e eu falei durante aí o nosso bate-papo, né? O compromisso é fundamental. É a primeira característica, qualidade, e aí tudo junto. O compromisso com o trabalho. É um trabalho que requer esse compromisso, né? O comprometimento aí com o que tem que ser feito. Felicidade. E tem a ver com o baú da felicidade, com o Newton Felicíssimo, mas felicidade, porque para se fazer qualquer coisa é importante ser feliz, e para ter um time externo, um time altamente engajado, com vontade, precisa ter felicidade, né? Precisa ter momentos de felicidade, precisa multiplicar essa felicidade todos os dias para que o time tenha vontade de continuar essa jornada dura, ou mais dura ou menos dura, mais melhor ou menos melhor, mas feliz. E a determinação para se trabalhar. Para mim é muito claro que o time externo tem que ser determinado, porque ele tem algumas questões a mais que pegam que a maioria dos outros profissionais, né? O cachorro é o trânsito, é o tempo, é o trânsito, a falta de energia, então, existe um componente natural da vida real, que vai impactar esse profissional externo, e a determinação é que vai fazer com que ele avance dia a dia, resultado a resultado. Mas você comentou anteriormente que o vendedor ele tem que ser uma pessoa determinada. Você acha que o líder ele também tem que ter essa característica, ou ele tem que ter outras características e o vendedor tem que ser esse cara mais comprometido? Eu até falei que o vendedor ele tem que ter a resiliência, né? O compromisso e a resiliência. Para mim, o líder ele tem que ser muito determinado, porque ele vai somar os desafios de todo o time, né? Uhum. Então, se um vendedor com um desafio ele pensa em desistir, um líder com 5, 10, 20 desafios, o impacto é muito maior, né? Nele como gestor. Então, precisa ter determinado onde ele quer chegar e como ele quer chegar. Porque ele é o para-raio, né, Newton? Ele é o para-raio. Se você tá com 10 na equipe, 3 estão desmotivados, começa a reclamar para você, você precisa, além de aguentar todos os perrengues, recarregar a energia desses 3, né? Se esses 3 não perder a sua energia. Então, se esses 3 não perder a sua energia, consegue manter o 7. E daí pros 10 ficar para baixo é rapidinho, né, Newton? Então, aí você perde o time inteiro, cara. Perde o time inteiro. Então, é isso daí, porque tem várias outras características, qualidades que provavelmente tem que ter, né? A gente podia falar um monte aí, mas essas 3 são bem marcantes, porque elas vão conduzir para um lugar que precisa ir, que é o lugar de melhoria, que é o lugar de alta performance, como vocês falam bastante. E então, essas 3 características e qualidades reunidas, eu tenho certeza que o líder ele vai conseguir se destacar, vai conseguir ter metas superadas e vai fazer um time vencedor, um time de alta performance, com toda certeza. Ô Dani, você é um cara que, né, desenvolveu muita equipe externa, né, cara? E na sua visão, quais são as características aí, os comportamentos que o líder tem que ter numa equipe de field sales? Cara, disciplina, né, de fazer tudo o que precisa fazer todos os dias, fazer a matinal, trazer alguma coisinha. Não adianta um dia ele falar, putz, não deu tempo de preparar, ontem a gente terminou meia-noite, hoje vamos pra rua, vai ser sem matinal mesmo, né, Newton? Tem que fazer direitinho todo dia, senão a galera sente, fala assim, puta, o cara já tá fazendo nas coxas o negócio, não vai dar certo,
né? Precisa transmitir esse negócio. O exemplo é importante, né, Daniel? O exemplo é disciplina, é exemplo, né? E fazer, ser o guardião do processo, né? Então, fazer as pessoas seguirem o processo, organizar a estrutura para que todo mundo consiga fazer o que precisa fazer, né? E trabalhar o negócio justo, né, Newton? Porque não adianta você ter os seus preferidos ali, colocar eles nos melhores lugares e não sei o quê, sair mais com alguns do que com os outros. Você precisa fazer, não adianta você trabalhar só os melhores, né? A seleção sai uma vez por bimestre, não é, Newton? Sai uma vez por bimestre, uma vez por bimestre no domingo. Você tem que sair com os caras que não estão performando, você precisa pegar na mão de quem precisa de ajuda. Não adianta você dar atenção para quem tá rolando, né? Quem tá rolando já tá rolando. Você tem que ver se eles continuam rolando sem a sua mão dada com eles, né? Ajuda todo mundo igual, né? Então essa questão do senso de justiça, senso de disciplina, dar o exemplo, né? São fundamentais, cara. São fundamentais. É muito fácil você eleger 3, 4 ali que entregam o resultado, esquecer do resto, né? Deixar o resto trocando o tempo inteiro. Isso daí não funciona, cara. Você precisa ter um time de 10 performando o tempo inteiro, né? Senão você fica. Senão seu trabalho fica repor 6, né, Newton? Você fica rodando com os mesmos 4 e fica repor 6 o tempo inteiro. Né? Você falou bem uma coisa, Daniel, dessa questão do equilíbrio, né? Da gente entender que um time tem características, tem personalidades diferentes, né? E o líder é esse cara que consegue fazer os desiguais trabalharem na mesma direção. Então, é isso, né? Trazer o que cada um tem de melhor para completar um time, para que todo time performe bem, para não ter essa troca louca, né? Fica 4 e troca 6, fica 4 e troca 6. Não faz sentido mesmo. E da sua visão, existe uma diferença entre o líder que está dentro do escritório, que toca uma equipe de inside sales, para um líder field sales? Você acha que existem características, assim como existem nos vendedores, existe no líder também? Existe. Hoje eu trabalho com inside sales, né? Então, eu tenho alguns representantes externos, a gente tem esse trabalho também na Marxel, mas o forte é o inside sales. O que fundamenta muito o inside sales é as características que o Daniel acabou de dizer, que é o trabalhar o time, né? Apoiar o time. Aquele que menor está performando, eu tenho que trabalhar junto, eu tenho que estar junto para entender, para organizar. A gente, com o Inside Sales, eu tenho muito mais informações em tempo real, diferente às vezes do externo, né? Que a informação existe o indicador, mas ele é um pouco mais temporal, né? Eu consolido mais informações. O Inside Sales, eu consigo ter informação em tempo real, os indicadores são rápidos e a decisão é mais rápida, né? Nesse sentido. Então, a agilidade da informação é maior. Então, essa é uma principal característica que eu entendo, mas o líder externo, ele tem que ser, em todos os casos tem que ter exemplo, mas o cara externo, ele tem que ser o exemplo do time, né? Ele é a pessoa que vai conduzir o time para um lugar que é por visual, que é por participação, não é somente por governança, né? Eu tenho que estar com um time, eu tenho que entender quais são as dificuldades do time reais ali no campo, né? Que a gente faz no Inside Sales, eu monitoro, né? Em tempo real, né? Então eu estou ali, eu monitoro. Então a gente consegue trabalhar de forma mais espaçada, mas o líder externo, ele tem que praticar esse exemplo, praticar esse lado a lado, estamos juntos, né? Isso tem que ser vivido. É isso aí, senhoras e senhores, temos um baita episódio no ar, hein, Daniel Mestre? Com certeza, cara, acho que muito disso daí, deve ter muita gente que deve ter curiosidade sobre como é que é trabalhar nesse tipo de cultura, com esse tipo de produto, né, Lê? Então, bacana a gente passar para a audiência aí um pouquinho da experiência do Newton. Muita história, né? Muita história, muito legal. E inspiração, né, cara? Isso daí serve de inspiração para todo mundo, cara. Então, baita episódio. Obrigado, viu, Newton, pela sua participação aí. Foi muito bacana, cara. Eu que agradeço muito a vocês, assim, é uma realização. Eu gosto de compartilhar, né? E compartilhar com uma conversa, puxa,
Não tem melhor Melhor jeito ainda. de compartilhar. Melhor ainda, né? Uma conversa com pessoas queridas, pessoas que eu admiro e sigo há algum tempo. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de me desenvolver, porque isso me ajuda, de ajudar pessoas de uma maneira super leve, super agradável, batendo papo, rindo, fazendo a vida ser mais agradável do que sempre, né? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Newton, para quem quer entrar em contato com você, quer fazer pergunta, quer trocar uma ideia, quer se conectar com você, qual que é a melhor forma aí, Newton? Deixa aí as suas redes, aonde você prefere que o pessoal entre em contato com você, cara. Pode me falar com Instagram, LinkedIn, pode falar comigo, tem meu e-mail também, vou deixar aí com vocês o que eu puder contribuir, se eu puder compartilhar mais das minhas experiências, vai ser um prazer fazer isso mesmo. Ter pessoas melhores faz a gente ter um mundo melhor, resultados melhores, um time comercial cada vez melhor, super à disposição. Vai estar aí todos os meus contatos, tá bom? Show de bola, Newton. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito, a nossa comunidade aprendeu muito com você. E eu quero convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no Spotify, para responder a nossa caixinha de perguntas aqui. O que você considera as principais qualidades de um vendedor porta a porta? E a nossa enquete. Queremos conhecer um pouquinho melhor sobre você que está aí do outro lado. Você se inspira no Silvio Santos na sua carreira de vendas? Tem ali as opções. Eu adoraria poder conhecer ele pessoalmente, poder entrevistá-lo aqui no Papo Vendedor, então eu já deixo o meu sim, muito, me inspiro demais, assim, acho que ele é um ícone da cultura brasileira e é um cara que transborda muita luz, muito amor dentro daquilo que ele faz. Tamo junto? Semana que vem tem episódio especial do Papo Vendedor, então se você não se inscreveu, já se inscreve, porque assim a própria plataforma te avisa assim que sai um episódio novo. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, aproveita, vai lá no @supervendedores, manda pra gente sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta pro Clínica de Vendas, fica à vontade para participar desse programa que é feito de vendedores para vendedores, então precisamos da cooperação de vocês, né, Lê? Exatamente, vai lá, troca uma ideia com a gente, estamos aqui para conversar com vocês. Tamo junto? A gente se vê na semana que vem, um forte abraço, boas vendas e sucesso!